Aguardando. Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live. Me chamo Girleusa Souza. Hoje iremos abordar aqui a temática dependência emocional, relação com o feminicídio. Então, será muito interessante. Quero que participem, que façam perguntas. É um tema que hoje está sendo muito abordado e muito preocupante em relação ao aumento do feminicídio, né, durante essa pandemia, certo? Então, o convidado que irá abordar com mais precisão, que irá falar, né, explanar essa temática, dependência emocional, é um psicanalista, Daniel Caraúna, professor universitário, tem vários trabalhos com celebridades, então assim, vai ser bem proveitoso. Espero que todos participem, que gostem, que entendam um pouquinho essa temática, né, em relação a um assunto que também, muitas vezes, nos pertence, vamos dizer assim, né? Muitas vezes a gente termina, nós somos dependentes, tem uma dependência e não sabemos. Então, vamos entender melhor o que é essa dependência emocional, né? Vamos entender como se livrar dessa dependência, quando saber que somos dependentes. Então, todas essas perguntas irão ser esclarecida aqui, né, com o nosso convidado. Estou aguardando ele entrar para podermos iniciar essa temática, né, e falar um pouquinho sobre essa relação também, sobre o feminicídio, né? E para quem não sabe, quem não tem o conhecimento, né, do que a palavra, né, do que ela significa, feminicídio. Feminicídio, o termo vem de feminino com homicídio. Então, é o crime causado como o gênero feminino, certo? Então, feminicídio. Digamos assim, que seja um termo, como é que eu posso dizer assim, amplamente, né, definido como um assassinato de mulheres em contextos de violência doméstica ou aversão ao gênero da vítima. Então, vamos aguardar para que Daniel possa entrar e a gente comece a falar sobre dependência emocional, né? Quais são as causas, os sintomas, o que vem nos trazer, né? Um tema assim que tantas pessoas buscam entender, né? Porque não se desprender de alguém, né? Quando a gente aposta muito a felicidade em outra pessoa, porque esse tema ele é muito abrangente, a dependência emocional. Mas hoje vamos focar em relação à afetividade, né, entre dois gêneros, né, entre o homem e a mulher, seja ou outros também, né, qual é o que causa essa dependência e como se livrar dela. Deixa eu ver se ele já entrou. Daniel. Olá, Clóvis, tudo bem? Boa noite, Clóvis. Também sinto saudades. Aqui, aguardando, Daniel. Márcio, Andresa, Camila, boa noite, Camila, minha amiga. Camila, psicóloga, foi a primeira profissional com quem eu realizei uma live. Anderson, Tessia Borja, Maria Luísa, boa noite. Blog Poeta Teixeirinha, boa noite, obrigado pela presença de todos. Estou aguardando o Daniel entrar para a gente iniciar.
Boa noite, minha querida. Saudades, viu? Quando passar essa pandemia, apareça, nos visita aqui em São José do Egito. Aguardando. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de iniciar? Tô só aguardando o Daniel entrar para a gente poder iniciar e explanar esse assunto. O que aconteceu? Ele tá todo empolgado, já fez a chamada no Instagram dele, né? Já convidou as pessoas a participarem dessa live. É um profissional bem conceituado, tem grande experiência. Vamos lá, Daniel, cadê você? Olha lá. Então, Daniel entrou. Já mandei o convite, estou aguardando. Olá, tudo bem? Boa noite, seja Como vai? bem-vindo. Satisfação é minha. Como tem passado você? Tudo bem. O áudio não está saindo bem, não está dando O para ouvir áudio, bem. Isso. deixa eu arrumar aqui. Melhorou? Pronto, agora sim. Ótimo. Vão chegar mais algumas pessoas ainda. Enquanto isso, podemos fazer uma rápida apresentação. Quem é que está online conosco? A Adriana está entrando. A Adriana é uma amiga minha de Salvador. Seja muito bem-vinda, Drica. Adriana, uma pessoa linda, maravilhosa. E você, Gileuza, como é que vai? Eu estou bem, graças a Deus, né? Esperando passar toda essa pandemia, né? Esse momento difícil que muitas pessoas estão passando, para a gente retornar ao convívio, né? Dos amigos. Eu Ótimo. também Pode falar. aqui está participando com a gente alguns colegas, psicólogos, deixa eu ver, minha amiga Camila. Foi a primeira a realizar a live comigo, Daniela, a psicóloga. A gente abordou sobre a questão, né, ansiedade em tempos de pandemia. Foi muito bom, bem proveitoso, ajudou bastante gente. É um assunto muito interessante. Deixa eu cumprimentar também a minha amiga Joyce Tavares, Rebeca. Joyce, seja bem-vinda, tá? É muito bom tê-la aqui. O tema de hoje é um tema muito interessante, também bastante abrangente, mas iremos procurar nos limitar de acordo com o tempo que o próprio sistema nos oferece, né? Isso. Gileuza, você atua na área da assistência social. Você é um assistente E, social, isso. Sou ok? assistente social desde 2013. Atuei na 2013. saúde, né, meu primeiro campo de atuação foi na saúde e hoje estou na assistência. Certo, ok. E Me você identifico, está, e você está em sim. Pernambuco. Tá me ouvindo? Eu te ouço. Deu probleminha aqui. Deixa eu voltar. O que aconteceu?
Daniel, caiu a conexão, Daniel. Espera, aguarda ele voltar. Pedro Menezes, boa noite. Bom, Daniel, caiu, nós tivemos um caiu a... problema técnico, mas já voltamos. Pronto? Sim, por mim está tudo bem. Pronto. Daniel, eu convidei você devidamente a questão hoje, que está sendo muito abordada e preocupante, sobre a dependência emocional em relação ao feminicídio, né? A gente vê que com essa pandemia, né, com essa quarentena, houve um aumento alarmante devido a vítima estar muito junta, muito próxima do agressor. Então, eu gostaria que Gileuza, você explanasse. antes de Sim? Não? você dar continuidade, vê se você consegue escrever na tela do seu Instagram o título ou o tema da nossa live. Certo. Aí você digita na parte de comentar, você envia a postagem, depois você clica na postagem que você enviou e lá você encontra fixar. Aí você fixa, porque outras pessoas podem se interessar por esse tema e nos prestigiarem com a presença deles. Isso. Isso. Ok, muito bem. Então, retomando, vamos lá. Deixa eu me apresentar também, não é, Gileuza? Você nem me apresentou para o nosso público. Foi que houve aí uma coisa técnica, né? Tudo bem. Eu atuo na área da saúde mental há quase 20 anos. Atuo tanto na área da saúde mental como na área da educação. Fiz neurociências, é um curso oferecido pela Universidade de Harvard. Tenho 2 livros escritos, estou lançando um terceiro livro sobre ansiedade, um outro sobre depressão. E um terceiro, porque livro, para poder você escrever, é o que não falta. Ideias é o que não falta, o que falta é tempo. E também nós temos desenvolvido um trabalho de assessoria em muitas empresas de médio porte. Empresas que faturam por mês em torno de 1 milhão, mais ou menos. Eu estava em Salvador, cheguei ontem de viagem, não descansei ainda, por isso você vai ver eu falando um pouquinho devagar, tá? Porque a minha mente está lenta e eu não descansei. E para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui aceitando o seu convite. E eu espero que as poucas pessoas que se fizerem presentes na nossa live possam ser beneficiadas com algum conteúdo de qualidade que venha auxiliá-las na compreensão do gênero humano, que é algo completamente complexo, mas que através do estudo sério de vários psicólogos, vários cientistas, inclusive da área da neurociência, nós temos conseguido desmistificar um pouco essa complexidade que é nós, seres humanos. Então, com você agora, a palavra, faça a sua introdução e vamos para o nosso bate-papo. Certo. Daniel, eu já tinha lhe apresentado, só não Ah, já sabia seu tinha, convite. foi? Já sim. Tá Já tinha ótimo. falado bastante, até sobre alguns trabalhos que você fez com algumas celebridades. Então, estamos diante de um grande profissional, certo? Então, assim, seja mais uma vez muito bem-vindo. E quando eu convidei, foi justamente para acreditar no seu trabalho e a credibilidade, né, do profissional que está diante essas pessoas que estão participando. Agradeço a todos desde já. E o assunto hoje a ser abordado, como já tinha falado antes, é justamente a dependência emocional, né? Como é um assunto amplo, então, assim, vamos voltar à dependência emocional em relação ao feminicídio, né? Porque hoje é um assunto no qual está sendo muito abordado, preocupante, a gente vê na TV o aumento, é,
alarmante, assustador sobre a questão dessa quarentena, dessa pandemia, de ter deixado mais junto o ser humano, né, os gêneros opostos, vamos dizer assim, também pode ser do mesmo gênero, mas que com essa convivência constante, a agressão, a violência doméstica, ela aumentou demais. Então, assim, por que não se livrar? Então, era uma causa a dependência emocional? Então, nos explique, Daniel, por favor. Ok. Apesar de existir uma questão de uma carência afetiva muito grande entre nós, seres humanos, em alguns mais, outros menos, mas essa carência afetiva, ela não é exclusiva dos homens. Todos nós temos essa dependência. E como eu falei, alguns têm mais, outros menos. Inclusive, agora em Salvador, eu tive a oportunidade de lidar com algumas pessoas que têm alguns transtornos psicológicos, como TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e eu percebi que as debilidades psicológicas que essas pessoas possuem é que as tornaram grandes líderes e pessoas muito bem-sucedidas financeiramente. Então, uma carência, uma questão psicológica pode ser sublimada e se transformar em algo muito produtivo e de grande potencial econômico também. Mas o que está acontecendo atualmente é uma questão multifatorial. São muitos fatores que de alguma forma se entrelaçam. Deixa eu cumprimentar o meu amigo Everton. É um grande amigo meu, eu não poderia deixar de cumprimentá-lo, tá? Everton, seja bem-vindo, Everton. Então, eu não vou poder cumprimentar a todos, que aí a nossa live não vai andar, mas com o tempo vão surgindo mais pessoas na nossa live, tá, Gileuza? Então, o que é que acontece? Margarida, seja bem-vinda, Margarida. Então, o que está acontecendo hoje é um assunto para nós tratarmos a respeito da sua causa primária. É um assunto que mereceria ou que merece um estudo mais profundo, um estudo mais esquematizado. Mas, como eu disse, a violência doméstica e o feminicídio perpassa por uma série de fatores que se cruzam. Entre eles, primeiramente, uma questão de duas influências culturais. O primeiro, o machismo, que infelizmente é um vírus para a sociedade. Muitos homens não perceberam isso ainda. O machismo, ele atrapalha a convivência entre homem e mulher, aprisiona as mulheres, enclausura e oprime as mulheres também. E os homens ainda não se perceberam que eles estão enclausurados dentro de uma cultura absolutista de enclausuramento feminino. E eu estou adorando esse movimento feminista de empoderamento feminino, porque vocês estão se libertando desse peso que a própria sociedade, que já vem isso de muito tempo, da Grécia, de Roma, Egito, do povo judeu também, e vocês estão, graças a Deus, ou graças a vocês, quebrando essas algemas do machismo. Então, para mim, uma primeira questão cultural é o machismo. E a segunda questão é uma influência cultural que nós estamos vivendo, ou que nós sempre vivemos, que é do capitalismo. O capitalismo faz com que a nossa sociedade esteja voltado para o ter. Então, os homens pensam que as mulheres são deles. As mulheres não são deles. Eu não sou de ninguém. Então, a partir do momento que eu começo a criar essa concepção dessa ideia doentia do machismo, de achar que os homens são melhores do que as mulheres, mais associada a essa influência cultural do capitalismo, do possuir, do ter, então eu não admito que uma mulher possa ter também opinião própria. Eu termino querendo que a opinião dela seja minha opinião. Um amigo meu recentemente me fez a seguinte pergunta: professor, o que é que você achou da minha diretoria? Aí eu perguntei para ele:
Você quer que eu fale o que você quer ouvir ou você quer que eu fale aquilo que eu tenho observado? Ele então, logicamente, disse, não fale o que você tem observado. Eu respondi para ele o seguinte, as pessoas não são honestas com você. Ele, por quê? Porque com medo da sua crítica, com medo da sua condenação, do seu ajuizamento, elas então se enclausuram e não emitem o que elas querem dizer. Terminam emitindo o que você quer ouvir. A partir do momento que você deixar de criticar, de condenar essas pessoas, elas serão elas, e se as coisas estão indo bem para você, irão melhor ainda. O que acontece na relação de um homem e de uma mulher é que o homem não quer admitir que em algum momento as mulheres podem apresentar uma ideia mais sensata, mais coerente do que eles mesmos, do que nós mesmos. Eu vou me incluir nesse processo também, tá? Então, voltando a repetir. Primeira questão, nós temos uma influência cultural do machismo e do capitalismo. O machismo é fazer com que os homens pensem ou se sintam melhores do que vocês, mulheres, que é um grande engano. Hoje eu estou vendo muitas mulheres altamente competentes, altamente capazes e muito melhores do que muitos homens. Hoje eu conheço algumas mulheres que somente uma delas vale por uns 10, 15 ou 20 homens. Então, a primeira questão desse feminicídio é uma questão cultural, do machismo. A segunda é uma influência capitalista do querer possuir a mulher, achar que ela, mulher, é propriedade dele. É um grande engodo. A outra tem a ver também com a intolerância. Os homens andam, não somente nós, os homens, mas os seres humanos como um todo andam completamente intolerantes. E isso tem muito a ver também com uma cultura voltada para a educação, que nós recebemos, que por sua vez perpassa pelo campo do machismo também, tem a ver com a falta de inteligência emocional, com falta de habilidade relacional. Então, esse conjunto de fatores não é também querendo imunizar vocês da culpa. Às vezes, algumas mulheres também provocam os homens. E nós percebemos isso. E os homens também têm as suas limitações. Então, sabendo que nós somos, infelizmente, eu me incluo nesse pacote também, somos influenciados pela cultura machista, influenciados pela cultura capitalista de possuir, de querer ver o outro como objeto sobre o qual eu domino essa pessoa. Levando em consideração a questão da intolerância, da baixa autoestima que muitos homens têm, de outras questões de ansiedade, depressão e dependência emocional, eu acho que nós conseguimos, então, criar uma série de elementos que se cruzam e criam essa realidade social que nós estamos vivendo. Exatamente. Então, eu gostaria que você falasse sobre a questão, né, voltada mais para a questão da dependência emocional, como se livrar dessa dependência emocional. Essa dependência emocional, ela é uma necessidade humana. Quando você estuda o cérebro, ali o cérebro reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex, principalmente a área tegmentar ventral, do ponto de vista da neurociência, pode ser observado na neuroimagem de alta definição. Você então percebe que o ser humano, ele não se basta. E isso é muito bom. Porque se nós nos bastássemos, se nós fôssemos autossuficientes, o egoísmo, ele ganharia uma dimensão que causaria um problema social extremamente agigantado. Então, hoje, os estudos mostram que nós só conseguimos nos perceber por meio da visão do outro. Devido a essa questão, que são chamados neurônios espelhos, como eu havia dito anteriormente, então, esse neurônio espelho faz com que eu me sinta existente pelo olhar do outro.
Os estudos mostram que as relações humanas é uma dependência, é uma necessidade biológica e cerebral. As pessoas que não se relacionam, segundo um estudo apresentado por John Cacioppo, ele morreu há uns 2 anos atrás, da Universidade de Harvard, ele deixou bem claro que as pessoas que não se relacionam, as pessoas que vivem sozinhas, podem reduzir o seu tempo de vida até em 35%. Isso demonstra que nós, seres humanos, somos de fato, biologicamente, cerebralmente, seres sociais e talvez sociáveis. Porque sermos seres sociais é uma coisa, mas sermos seres sociáveis aí que é um outro problema, porque relacionamento, ninguém nasce sabendo se relacionar. Relacionamento é uma habilidade que deve ser aprendida. Geralmente, nós estamos imitando os nossos pais na forma como nós temos nos relacionado com outras pessoas. Então, cabe a mim fazer um exame de autoconsciência para saber se a forma como eu procuro me relacionar com as pessoas, se é uma forma funcional ou não. Então, essa dependência emocional é uma necessidade neurológica, é uma necessidade cerebral, é uma necessidade biológica. Nós realmente carecemos um do outro e isso é muito positivo. O problema é quando essa dependência é excessiva. É igual à questão da ansiedade. A ansiedade, em certo nível, ela é funcional e é necessária. A tristeza também. Mas quando essa ansiedade começa a evoluir ao ponto de minimizar as minhas potencialidades, então chega a um ponto que passa a ser prejudicial. A questão da dependência emocional, ela é uma necessidade, voltando a repetir, o problema é quando ela começa a ser exagerada. Principalmente quando eu incubo ou quando eu responsabilizo o outro pela minha felicidade. Quando eu começo a responsabilizar o outro pelo meu estado de ser, então a dependência emocional, a dependência afetiva já começou a ganhar um aspecto patológico. Aí eu posso caracterizar como um transtorno? Sim, a depender da intensidade como isso acontece. Essa questão do transtorno de personalidade dependente está na CID-10-F60. Hoje, o Código Internacional das Doenças e o DSM-5 também, que é o Código Americano dos Transtornos Mentais, ele caracteriza uma série de comportamentos que identifica esse transtorno. E quais são as principais características? A primeira é eu depender do outro para tomar uma decisão. Uma característica. A outra é quando eu vivo em função do outro, eu vivo para o outro. Tudo que eu faço é querendo agradar ao outro. Terceiro é quando eu responsabilizo o outro pela minha felicidade, como se sem ele fosse impossível eu viver feliz. Um outro também está relacionado ao medo do abandono. E esse é um problema muito sério, porque os estudos mostram que o maior medo de um ser humano não é o medo da morte, é o medo da solidão. Esse medo da solidão, para algumas pessoas, é extremamente agigantado. E esse medo do abandono, o medo da solidão, chega ao ponto de fugir da realidade, das possibilidades reais do que possa acontecer. Então, quando nós temos esse conjunto de características, então eu estou lidando com uma pessoa que sofre de transtorno de personalidade dependente, que é a CID-10-F60. Certo. E como saber se eu sou uma pessoa dependente? Essa é a questão. A primeira pergunta que eu faria é: quanto você depende do outro para estar bem emocionalmente? Quanto mais eu depender das coisas fora de mim, maiores serão as possibilidades de eu viver uma vida morna.
Quanto mais eu dependo das coisas fora de mim, que eu dependo das pessoas, da opinião das pessoas, menores serão as possibilidades de eu desfrutar de uma vida mais feliz, de uma vida plena. Então, inversamente falando, quanto menos eu dependo do mundo fora de mim, mais feliz eu serei. E esse é um exercício que eu tenho que praticar, que você tem que praticar também. Então, como eu disse, não responsabilize as pessoas pela sua tristeza ou por sua infelicidade. O que acontece é que eu já falei até isso em outras lives, claro que não foi com você. Por qual motivo eu me relaciono com uma pessoa? Eu estou falando agora do ponto de vista da relação amorosa, porque também tem a relação afetiva paterna ou materna. Algumas mães dependem excessivamente da relação com seus filhos e terminam enclausurando a competência do seu filho ganhar o mundo. E o traz seguro no berço materno. Então, algumas mães criam uma dependência afetiva dos seus filhos, alguns pais criam uma dependência afetiva das suas filhas, um filho ou uma filha cria uma dependência afetiva dos pais, como também existe essa dependência afetiva de uma relação amorosa. Aí eu tenho que fazer uma pergunta para mim mesmo e dar uma resposta muito honesta. Por que eu quero me relacionar com o outro? Por quê? É porque o mundo exige que eu tenha que ter uma pessoa, do contrário, eu não presto? Algumas pessoas se relacionam por necessidade emocional. Outras se relacionam por desespero. E algumas poucas se relacionam por propósito. Quando eu me relaciono por uma deficiência emocional, logo se trata de uma relação amorosa doentia. Porque eu vou estar sempre exigindo do outro aquilo que o outro não pode me dar. Até durante algum tempo ele pode procurar se desligar de si mesmo para me servir. Mas o outro também tem as suas limitações. Vai chegar um momento que ele vai falar assim, olha, não dá mais para continuar vivendo com você, porque eu não consigo atender às suas expectativas emocionais. Quando eu me relaciono com uma pessoa por propósito ou por desespero, eu tenho medo de viver uma vida de solidão. Então eu vou pegar o que aparecer na minha frente. Eu não tenho escolhas. Porque para mim ou é esse ou não será mais nenhum. Mas uma pessoa que se relaciona por propósito é uma pessoa sensata. É uma pessoa que compreende que relacionamento é uma possibilidade e não uma certeza. Quando você se relaciona com uma pessoa por propósito, ela sabe que tudo pode acontecer, inclusive nada. Quando você se relaciona com uma pessoa por propósito, existe um processo de doação mútua. Eu tenho interesse em te fazer feliz, da mesma forma como você tem interesse de me fazer feliz. Então eu compreendo que relacionamento é um processo de doar-se, de muitas vezes se abnegar, fazer o que você não quer para ver o outro feliz e vice-versa. Então, quando eu me relaciono por propósito, eu estou lidando com um objetivo de vida muito nobre e que faz com que essa relação amorosa tenha tudo para poder dar certo. Certo. Qual seria a diferença entre o amor e a dependência emocional? Essa sua pergunta é uma pergunta muito interessante, porém muito subjetiva. Se nós vivêssemos ali no século 3 a.C., nós tivéssemos a oportunidade de fazer essa pergunta para Sócrates, ele perguntaria o seguinte, ele responderia para nós dois com uma outra pergunta: conceitue amor. Porque a ideia de amor é muito ampla. Então, para eu poder responder a sua pergunta, qual a diferença entre amor e dependência afetiva, nós teríamos que primeiro conceituar o que é amor. Nós estamos falando a respeito de qual tipo de amor. Algumas pessoas falam que amam a outra até o dia em que a outra não a decepciona.
Quando a outra nos decepciona, nós falamos que não amamos mais e agora desejamos que o miserável morra, não é? Que seja atropelado na próxima esquina. Então, essa questão de definir amor é algo um tanto quanto complexo. Mas vamos partir porque existe o amor do ponto de vista filosófico, o amor do ponto de vista sociológico, o amor do ponto de vista psicológico, o amor do ponto de vista popular, que essa ideia popular de amar um ao outro é querer muito bem ao outro. E, às vezes, isso é apenas um ledo engano, mas do ponto de vista da neurociência, amar o outro é querer bem, ainda que ele me odeie. Então, como é que eu irei falar sobre esse amor? Vamos então tomar esse amor do ponto de vista popular, tá ok? Do conceito mais popularizado. A diferença do amor para a dependência afetiva é que no amor eu tenho o interesse de fazer o outro feliz. E na dependência afetiva eu tenho o interesse que o outro me faça feliz. Eu acho que essa é a principal diferença. Bem colocado, verdade. Eu ministrava alguns grupos, né, de gestantes no local onde eu trabalho e sempre convidava algum profissional para abordar uma temática que fosse de interesse, principalmente naquele momento, que é um momento tão delicado, né, o momento da gestação, que você fica muito sensível. E quando falamos sobre essa questão da violência doméstica, sobre algumas delas falavam assim, eu conheço alguém, isso acontece na minha casa, e como me livrar, né? Escutava amigas, colegas falarem, mas é porque eu amo demais. Mas o teu companheiro já fez muita coisa com você, mas eu o amo demais. O teu companheiro te bate, mas eu o amo demais. Então, justamente foi essa pergunta que eu fiz para algumas pessoas, como é que eu posso dizer assim, saber diferenciar o que realmente é amor e o que realmente é dependência. Ok, agora que você contextualizou, fica mais fácil de eu responder. A primeira pergunta que eu tenho que responder é: quando é que vale a pena eu me relacionar com alguém? Até que ponto vale a pena? Quanto é que está me custando me relacionar com uma pessoa? Por que que eu quero me relacionar com uma pessoa? Eu trago comigo uma filosofia muito pessoal. Para mim, só vale a pena eu me relacionar com alguém se estar com esse alguém é no mínimo tão bom quanto eu estar sozinho comigo mesmo. A partir do momento que eu me relaciono com alguém como resultado da minha relação com ele ser inferior à minha relação comigo mesmo, então para mim já não serve mais. Ok? Então eu acho que essa relação amorosa, ela deve levar em consideração o cuidado próprio. Eu não vou nem usar o termo amor próprio, porque isso também é uma questão que pode entrar na área da filosofia, apesar de muitas pessoas pensarem que amor próprio é eu não me amar. Não, às vezes as pessoas têm excesso de amor próprio e não falta do amor próprio. Eu atendi uma cliente no meu consultório e ela falou para mim que uma profissional disse para ela que o problema dela era a falta de amor próprio. Eu disse não, ela está completamente... Probleminha. Voltamos? Daniel, voltou? Voltamos, sim. Então, eu estava falando com você a respeito de uma cliente que eu tive. Ela sofreu uma decepção amorosa e ela estava correndo atrás do rapaz que não queria mais nada com ela. Então, uma pessoa disse para ela que o problema dela era a falta de amor próprio. E eu discordei. Eu disse que era o contrário, que era excesso de amor próprio.
Porque quando uma pessoa tem excesso de amor próprio, ela tem dificuldade de aceitar a realidade de um fato. Ela tem dificuldade de respeitar a liberdade do outro de ir. E muitas vezes amar o outro é deixar que o outro vá. Porque o amor, ele não pode ser imposto. É uma escolha pessoal. Eu que escolho se quero continuar com você ou não. É como uma postagem que eu fiz agora recentemente. Se você compra um sapato, você compra uma calça, compra uma camisa, compra um short, e você tem que forçar para que ela caiba no seu corpo, então aquela roupa, aquele sapato, aquela camisa não serve para você. O amor é a mesma coisa. Se você tem que forçar alguém, se você tem que vigiar alguém para ele estar com você, então essa pessoa não é para você. Quanto mais rápido ele se for, menor será o seu sofrimento. Em relação a essa questão, que você muito bem mencionou, que algumas mulheres, elas se submetem ao sofrimento. Mas muitas vezes essa submissão ao sofrimento causado pelo companheiro é imposto pela a própria sociedade, que fala o seguinte: uma mulher que se divorcia não tem valor mais social. O que vão pensar de mim? Então, muitas vezes, a própria sociedade está enclausurando as mulheres que estão querendo se libertar. Às vezes você ouve dentro da própria igreja falando: se casar é para sempre. Então, até que ponto eu tenho que viver para sempre sofrendo? E se fosse ele que estivesse no meu lugar, seria esse para sempre? Então, eu penso que nós devemos ter a consciência que nenhum relacionamento é para sempre. Absolutamente nada é para sempre. Se você não acabar o seu relacionamento por uma intriga, por uma briga, essa relação amorosa vai acabar pela morte. Porque um dia a morte vai chegar para você, vai chegar para mim, e a relação vai acabar também. Então eu irei sofrer da mesma forma. Agora, eu posso esperar que a morte lá na frente me tire desse relacionamento, obrigado, ou eu inteligentemente resolvo sair para não sofrer tanto e procurar tentar uma vida mais feliz com uma outra pessoa, se for o caso. Gileuza, muitas vezes algumas mulheres não se separam porque pensam da seguinte forma: está ruim com ele, mas pode ficar pior sem ele. Elas também podem pensar: se eu me separar, quem é que vai me ajudar a pagar as contas? Onde é que eu vou morar? Como é que vai ficar essa separação? Então, muitas vezes, a questão econômica aprisiona uma mulher a se submeter a uma relação de maus tratos. Então, mandar uma pessoa se separar é fácil. Mas você pergunte para ela: se você se divorciar, para onde é que você vai? É uma situação complicada. Então, cada um sabe onde é que o calo aperta no seu pé. Exatamente. E assim, a preocupação é preocupante a situação de quando a pessoa tenta se libertar, né, dessa, como é que eu posso dizer assim, compulsão, né, de querer estar com o outro, de achar que sem ele não consegue seguir a vida. E aí vem também a questão quando já se construiu uma família, quando já tem filhos. Então, dificulta mais ainda a saída desse relacionamento abusivo, muitas vezes, e violento, que chega a causar a morte, como a gente sabe, a gente vê todos os dias, né? E a preocupação é que sempre o agressor volta, né, e pede perdão. E como um relacionamento, ele é um ciclo, né, no qual a gente vive a lua de mel, depois vem as dificuldades, aí vem as brigas, acontece a violência de várias formas, física, psicológica, né, várias outras, até patrimonial, chegar a degradar as suas coisas, né, pessoais e muito mais. Então, assim, muitas não conseguem enxergar
precisas de alguém, de um apoio, de uma ajuda, na verdade, né? Porque quando chega a esse ponto, a gente sabe que quando não chega a o homicídio, né? Chega, vamos dizer assim, a pessoa ficar presa a algo, né, que a gente diz, essa dependência emocional é necessidade ou é desejo? A sua pergunta é interessante também. Mas antes de responder ao que você mencionou, é muito importante contextualizarmos. Cada família tem um contexto que deve ser considerado. Mas o probleminha, a internet hoje não está ajudando. A internet não está ajudando. Mas vai dar certo. Bom, como nós estávamos falando, essa questão da dependência emocional, às vezes nem se trata de uma dependência emocional. Pode ser uma dependência financeira. Pode ser uma questão relacionada à baixa autoestima da mulher, que ela não se vê com competência suficiente para viver sem aquele homem que a mantém. Então, hoje em dia, quando uma mulher conversa comigo sobre essa questão, o primeiro conselho que eu dou é: nunca dependa de um homem economicamente. Nos dias atuais, uma mulher se relacionar dependendo economicamente de um homem, ela é uma grande candidata a ter grandes decepções e sofrimento lá na frente. Então, primeiro ponto, antes de chegar a essa situação, por que não procurar evitar? Durante o namoro, já dá para você sentir quem é o cidadão. E você tem que ter bom senso. Se o cidadão já no namoro te oprime, porque o namoro é o momento áureo da relação, onde nós estamos ali querendo fazer uma grande propaganda de nós mesmos. E nós queremos dar o nosso melhor, mostrar o nosso melhor, e nós omitimos aquilo que realmente somos. Então, já que no namoro, que é um momento auge da relação, o cidadão já demonstra que ele vai te oprimir, que ele não te ouve, não deixa você falar, ele não te compreende, fuja. Fuja. É melhor você sofrer uma decepçãozinha logo no início da relação do que você ser espancada lá na frente. Como eu disse, não permita que nenhum homem te oprima. Não permita. Às vezes, antes só do que mal acompanhado. Não dependa de um homem economicamente. Faça de tudo para não depender de um homem economicamente. Mais do que nunca, as mulheres precisam se empoderarem, principalmente financeira e economicamente. Porque em qualquer momento que uma relação não dê certo, você tem para onde ir, você tem como se manter. Em relação ao que você falou, eu tenho que saber do contexto de cada mulher que está passando por um processo desse. Às vezes, eu posso fazer uma pergunta: será que essa mulher também não provoca o marido? Não provoca o seu companheiro também? Será que é somente ele? Algumas mulheres também gostam de provocar. Eu me relacionei com uma pessoa que a mulher é altamente provocativa. E olha que eu sou um homem muito pacífico, mas eu disse para ela: eu vou sair de perto de você, porque você está me provocando demais. Eu tive que pegar o meu carro e fui embora para bem longe dela, porque eu já não estava mais suportando. Então, algumas mulheres, quando querem fazer pirraça, elas fazem muito pirraça. Então, antes de eu condenar esse homem, é muito importante que eu saiba como é que essa mulher se comporta com esse homem também. Será que ela não está cometendo erros? Como eu disse para você,
Relacionamento é uma habilidade desenvolvida. Eu tenho que aprender a me relacionar. Os homens têm as suas carências. Os homens são vítimas do machismo. Muitos homens queriam ser pessoas incríveis, queriam ser homens românticos, amorosos, gentis, mas a cultura oprime. Então eu tenho que procurar ser justo nessa balança. Se nós pudéssemos fazer uma pergunta para os homens, vocês estão felizes com o que você é? Se vocês pudessem mudar alguma coisa em vocês, o que vocês mudariam? Então eu não posso ver o homem como o crápula da situação. Eu preciso de compreendê-lo, assim como eu também preciso de compreender como essa mulher se relaciona com esse homem. Pode ficar à vontade. Daniel, estamos chegando ao fim, felizmente. Está muito gostoso. Muito gostoso o papo, tá maravilhoso. Estou vendo aí o comentário de algumas pessoas. Eu nem comecei a falar. Eu estou começando a esquentar agora. Fica a seu critério. A gente encerra essa live, eu salvo e a gente volta novamente. Já deu 1 hora já? Já falta 5 minutos. Que eu iniciei, aí você demorou um pouquinho a entrar e também teve aqueles problemas. Tá certo. Mas faça mais alguma pergunta nesses 5 minutos? Vamos aproveitar esse tempo? Ou será que alguém que está nos acompanhando gosta de fazer alguma pergunta? Ou até discordar também? Ou a gente pode voltar novamente, né? Porque, assim, como eu já lhe falei, o meu projeto é justamente levar o conhecimento, a informação de forma segura para as pessoas, no qual eu também divulgo em outras redes sociais, no YouTube, no Face, e deixo salva, porque o importante é, além das pessoas que estão nos acompanhando, estão ao vivo agora, outras pessoas também têm acesso a um material tão rico, né? Informações tão boas, que o que é bom tem que ser passado. Né? E eu procuro, as pessoas que eu convido para a minha live, inclusive eu estou vendo aqui, tem uma pessoa participando, Débora, nutricionista, ela também fez parte, é uma pessoa, um profissional excelente, e eu convido justamente, eu vejo o currículo dessa pessoa para que eu possa passar confiança para aquelas pessoas que estão ouvindo, né? Então, muito a gente bom, pode encerrar essa agora e voltar novamente com outras perguntas e com a participação das pessoas também, né? Porque só eu fazendo pergunta não tem muita graça. Então, vamos voltar. Aqui, né? Vamos voltar, tá bom? Vou encerrar e volto novamente. Tá ótimo.